pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables. A gente tá lendo aqui o segundo livro da série. Venho convidar vocês a ler a série toda comigo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar a série da Anne de Green Gables ou comprar o primeiro livro. Se você é novo aqui no canal, volta lá nessa playlist, Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables, para você pegar os primeiros episódios da série, para você não pegar aqui a história, pela metade já começada, A gente leu todo o primeiro livro, que chama Anne de Green Gables, o segundo livro se chama Anne de Avonlea, e nós vamos começar hoje o capítulo 7, A gente tá aí acompanhando as peripécias da Anne, agora já adolescente, ela já começou a dar aula, ela já é uma professora aqui lá em Avonlea, na cidade dela. Ela e os amigos estão aí com um grupo de melhorias de Avonlea, eles arrumaram um grupo, no qual eles vão fazer algumas melhorias na cidade, para a cidade ficar um pouco melhor, Eles têm alguns projetos ali de melhorar algumas construções ali na cidade, de deixar a cidade mais agradável. Então vamos ver aí o que vai acontecer nesse episódio, mais alguma coisa que ela deve aprontar agora nesse capítulo. Então vamos lá. O título do capítulo é O Senso de Dever. Anne se inclinou na cadeira em uma amena tarde de outubro e suspirou. Ela estava sentada diante de uma mesa coberta de livros e exercícios, mas as folhas cuidadosamente escritas diante dela não tinham conexão aparente com estudos ou trabalhos da escola. "Qual é o problema?" perguntou Gilbert, entrando pela porta da cozinha bem a tempo de ouvi-la suspirar. E o Gilbert! Gente, eu quero logo que esses dois comecem a namorar, tá? Já tá demorando. De Enemies to Lovers em 2 livros. Já quero esses dois namorando. Mas continuando, Anne enrubesceu e escondeu seus escritos debaixo das redações dos alunos. Nada muito terrível, só estava tentando escrever alguns dos meus pensamentos. Como o professor Hamilton me aconselhou, mas não consegui algo que me agradasse. Parecem tão tolos e sem vida quando postos em um papel branco com tinta preta. Fantasias são como sombras. Não se pode prendê-las, são instáveis e caprichosas, mas talvez algum dia eu aprenda o segredo se continuar tentando. Não tenho muito tempo livre, sabe? Quando termino de corrigir os exercícios dos alunos e as redações, nem sempre sinto vontade de escrever algo pessoal. Você está se saindo esplendidamente bem na escola, Anne. Todas as crianças gostam de você, disse Gilbert, sentando-se no degrau de pedra. Nem todos. Anthony Pye não gosta de mim nem irá gostar. E pior, ele não me respeita. Não, de jeito nenhum. Ai, gente, que criança insuportável esse Anthony. Enfim, continuando, ele simplesmente me trata com desprezo e eu não me importo de confessar a você que isso me preocupa demasiadamente. Não é que ele seja tão mau, ele só é um pouco arteiro, mas não pior do que os outros. Ele raramente me desobedece, mas acata minhas ordens com um desdenhoso ar de tolerância, como se não valesse a pena discutir a questão. E isso influencia os outros de forma negativa. Já tentei conquistá-lo de todas as maneiras, mas estou começando a achar que nunca conseguirei. E eu quero, pois ele é um garotinho muito fofo, apesar de ser um pai. Eu poderia gostar dele, se me permitisse. É provável que isso seja o mero resultado do que ele ouve em casa. De alguma forma. Anthony é um rapazinho muito independente e toma suas próprias decisões. Ele sempre teve professores homens e diz que mulheres não são boas professoras. Bem, vamos ver o que a paciência e a bondade podem fazer. Eu gosto de superar dificuldades e lecionar é um trabalho realmente interessante. Paul Irving compensa tudo o que falta nos outros. Aquele menino é um perfeito encanto, Gilbert, e um gênio ainda por cima. Tenho certeza de que o mundo ouvirá falar nele algum dia, concluiu Anne, em um tom de convicção. Eu também gosto de lecionar. Primeiro, porque é um bom treinamento. Ora, Anne, eu aprendi mais nessas semanas em que estou lecionando para as jovens mentes de White Sands do que aprendi em todos os meus anos de escola.
Parece que todos estamos nos saindo muito bem. As pessoas de Newbridge gostam de Jane, eu ouvi dizer, e acho que White Sands está bem satisfeito com seu humilde servo. Todos, exceto o Sr. Andrew Spencer. Encontrei a Sra. Peter Blewett enquanto voltava para casa ontem à noite. E ela me disse que considerava seu dever informar-me que o Sr. Spencer não aprovava meus métodos. Eita, coitado do Gilbert! Por quê? Já percebeu que, quando alguém diz que é seu dever contar-lhe alguma coisa, o melhor é se preparar para ouvir algo desagradável? Perguntou Anne reflexiva. Por que as pessoas nunca consideram ser um dever contar as coisas boas que ouvem sobre você? A senhora H.B. Donnell foi até a escola novamente ontem e disse que era sua obrigação informar sobre a senhora Harmon Andrews não aprovar minha leitura de contos de fadas para as crianças e o Sr. Rogerson achar que Prilly não estava aprendendo aritmética rápido bastante. Se Prilly passasse menos tempo fazendo charme para os garotos por cima da lousa, ela se sairia melhor. Tenho quase certeza de que Jack Gillis faz os trabalhos de cálculo para ela, apesar de eu nunca ter conseguido pegá-lo com a mão na massa. Você conseguiu reconciliar o auspicioso herdeiro da senhora Donnell com seu nome sagrado? Verdade, gente! A mãe dele não quer que ele seja chamado do nome dele, ela quer que ele seja chamado de outro nome, meu Deus! Continuando. Sim, riu-se Anne, mas não foi uma tarefa fácil. A princípio, quando eu o chamava de St. Clair, ele não percebia até que eu falasse pela segunda ou terceira vez. E então, quando os outros garotos o cutucavam, ele me olhava com um ar ofendido, como se eu o tivesse chamado de John ou Charlie, e ele não tivesse como saber a quem me referia. Então, pedi-lhe que ficasse na escola depois da aula e conversei com ele amavelmente. Falei que a mãe dele havia pedido para eu o chamar de St. Clair e que eu não poderia me opor aos desejos dela. Ele entendeu quando tudo foi explicado. É um garotinho muito sensato. E disse que eu poderia chamá-lo de St. Clair, que daria uma coça se um dos meninos tentasse fazer o mesmo. É claro que tive que censurá-lo de novo, por usar um vocabulário tão chocante. Como assim dar uma coça a um vocabulário, tipo, ofensivo? Quer dizer, é tipo um palavrão naquela época? Não sei. Desde então, eu o chamo de St. Clair e os colegas o chamam de Jake, e tudo vai muito bem. Ele me contou que quer ser carpinteiro, mas a senhora Donnell diz que tenho de fazer dele um professor universitário. Gente, que mãe insuportável! Por isso que é difícil de trabalhar como professora. Eu sendo professora, gente, eu sei. É mais difícil às vezes de lidar com os pais do que de lidar com os alunos em si. Mas continuando, a menção da palavra universitário deu uma nova direção aos pensamentos de Gilbert, e durante algum tempo eles conversaram sobre seus planos e sonhos. De forma séria, honesta e esperançosa, como os jovens adoram conversar, enquanto o futuro é um caminho ainda não trilhado e repleto de maravilhosas possibilidades. Finalmente, Gilbert tinha decidido que queria ser médico. É uma profissão magnífica, disse ele entusiasmado. Um homem tem que lutar por algo durante toda a vida. Alguém já não disse que o homem é um animal lutador? E eu quero lutar contra as enfermidades, a dor e a ignorância, que são todas integrantes do mesmo grupo. Quero fazer a minha parte no mundo de forma verdadeira e honesta, Anne. Acrescentar um pouquinho ao conhecimento humano que todos os bons homens do mundo têm acumulado desde que a vida começou. As pessoas que viveram antes fizeram tanto por mim que quero demonstrar minha gratidão fazendo algo por aquelas que viverão depois de mim. Creio que é o único jeito de cumprir as obrigações para com a raça humana. Gente, o Gilbert aqui, super pensamento profundo, né? E filosófico, meu Deus, como assim? Aí, continuando, eu gostaria de acrescentar alguma beleza à vida, disse a sonhadora Anne. Não desejo exatamente fazer as pessoas saber mais, apesar de estar ciente de que essa é a mais nobre das ambições.
mas eu adoraria que os outros tivessem momentos mais agradáveis graças a mim, e pequenas alegrias e pensamentos felizes que nunca existiriam se eu não tivesse nascido. Ai, gente, a Anne é maravilhosa. Ela tem umas falas maravilhosas e realmente levar alegria e transformar pequenas situações em situações de beleza e de felicidade é muito importante também. Aí, continuando. Creio que você vem satisfazendo essa ambição todos os dias, disse Gilbert com admiração. E ele estava certo. Anne era uma filha da luz por natureza. Depois que a jovem tocava uma vida com um sorriso ou uma palavra, lançada como um raio de sol, o dono daquela vida enxergava o mundo belo e cheio de esperança, pelo menos naquele instante. Finalmente, Gilbert levantou-se com pesar. Bem, tenho que ir até a casa dos Macphersons. Moody Spurgeon veio hoje da Queen's Academy para passar o domingo e prometeu-me trazer um livro que o professor Boyd me emprestou. E eu tenho de preparar o chá de Marilla. Ela foi visitar a Sra. Keith nessa tarde e logo estará de volta. Anne já havia preparado o chá quando Marilla chegou. A lenha crepitava alegremente. Um vaso com samambaias embranquecidas pela geada e folhas vermelhas de bordô adornava a mesa, e o delicioso aroma do presunto e das torradas permeava o ambiente. Mas Marilla sentou-se na cadeira com um profundo suspiro. Seus olhos estão incomodando? Está com dor de cabeça? Inquiriu Anne, ansiosa. Não, só estou cansada e preocupada com Mary e aquelas crianças. Ela está piorando, não vai viver por muito tempo, e quanto aos gêmeos, não sei o que será deles. Alguma notícia do tio deles? Sim, Mary recebeu uma carta. Ele está trabalhando em uma madeireira e botando para quebrar, seja lá o que isso signifique. De qualquer modo, ele diz que só poderá tomar conta dos sobrinhos na primavera. Ele planeja se casar até lá e então terá um lar para recebê-los. Diz também para que ela peça a algum vizinho para acolhê-los durante o inverno. Mary diz que não se atreve a pedir tal favor a ninguém. Ela nunca se deu muito bem com as pessoas de East Grafton, isto é fato. Resumindo, Anne, tenho certeza de que Mary quer que eu fique com as crianças. Ela não pôs em palavras, mas parecia pedir com os olhos. Oh, Anne bateu palmas, palpitando de emoção. E é claro que você vai cuidar deles, não é, Marilla? Ainda não estou decidida, ela respondeu com certa rudeza. Não costumo me precipitar a fazer as coisas de forma impetuosa como você, Anne. Ser prima em terceiro grau é um parentesco muito distante, e será uma pavorosa responsabilidade cuidar de 2 crianças de 6 anos, gêmeos além de tudo. Marilla tinha convicção de que gêmeos eram 2 vezes mais terríveis do que as outras crianças. Gêmeos são muito interessantes, ao menos um par deles, disse Anne. Só quando há 2 ou 3 pares que se torna monótono. Penso que seria muito bom para você ter algo para diverti-la enquanto estou na escola. Assim, é a Marilla duvidando de novo da capacidade dela de conseguir tomar conta de uma criança, né? Porque foi mais ou menos assim a dúvida que ela teve quando a Anne chegou lá. Assim, ela não queria, mas acabou se apaixonando pela Anne, né? Continuando, não creio que seja tão divertido assim, mais preocupação e incômodo do que qualquer outra coisa, devo dizer. Não seria tão arriscado se pelo menos eles tivessem a idade que você tinha quando eu a acolhi. Não me importaria em receber Dora, pois ela parece boa e tranquila. Mas aquele Dave é um moleque muito traquinas. Anne adorava crianças e seu coração ansiava por cuidar dos gêmeos Keiths. A lembrança de sua própria infância negligenciada ainda era vívida. Ela sabia que o único ponto vulnerável de Marilla era a rigorosa devoção ao que acreditava ser seu dever. E Anne conduziu seus argumentos habilidosamente nessa direção. Se Dave é um garotinho levado, há ainda mais razão para lhe darmos uma boa educação, não é, Marilla? Se nós não o acolhermos, não teremos certeza de quem o fará, nem do tipo de influência que poderá rodeá-los.
Suponha que os vizinhos de porta da Sra. Keith, os Sprott, fiquem com eles. A Sra. Lynde contou que Henry Sprott é o homem mais profano que já viveu e que não se pode acreditar em uma palavra que seus filhos dizem. Não seria terrível se os gêmeos aprendessem algo desse tipo? Ou suponha que eles ficassem com os Wiggs. A Sra. Lynde disse que o Sr. Wiggs vende tudo que há na casa para ser vendido e que alimenta a família com leite desnatado. Você não vai querer que seus parentes passem fome, mesmo que sejam apenas primos em terceiro grau, vai? Parece-me, Marilla, que é seu dever adotá-los. Gente, a Anne é genial. Ela tocou na ferida da Marilla, que é tipo cumprir o dever dela de boa pessoa, de cristão e tudo mais. E, gente, é surpreendente como a Anne usou a fofoca da Sra. Lynde, a vizinha fofoqueira, para dar razão aos argumentos dela. Continuando. Creio que seja, assentiu Marilla melancolicamente. Acho que direi a Mary que vou ficar com eles. Não precisa se alegrar tanto, Anne. Isso acarretará uma boa quantidade de trabalho extra para você. Eu não posso costurar nenhuma linha por causa dos meus olhos, então você terá que confeccionar e remendar todas as roupas das crianças. E você não gosta de costurar. Ai, eu odeio, admitiu Anne calmamente. Mas se você está disposta a adotar aquelas crianças por causa do seu senso de dever, é claro que eu posso costurar para elas por um senso de dever. É bom para as pessoas fazerem coisas que não gostam, com moderação. Ai, gente, que capítulo bom! Tivemos participação de Gilbert conversando com a Anne. Tivemos Marilla, fofoca da Sra. Lynde sendo passada pela Anne. Adorei, gente, que livro bom. Eu gosto muito, 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 muito dessa história, gente. Vocês não têm noção de como eu me divirto lendo. Pessoal, muito obrigada por quem conseguiu chegar até aqui e acompanhar esse capítulo até o final. Eu fico muito feliz quando vocês chegam até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Mandem esse vídeo para todas as pessoas que vocês acharem que vão gostar do vídeo também. Isso me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer. Quando vocês podem fazer o favor de divulgar o canal, né? Distribuir para outras pessoas que vocês acham que também vão gostar das histórias, das peripécias da Anne. E a gente vai aí continuar lendo Anne de Green Gables, lendo em inglês, falando de como que é a vida aqui na Itália, lendo livros, e eu vou fazer algumas resenhas aí quando eu terminar de ler os livros que eu tô lendo. Então, fiquem por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Tchau!